Agora são 3:30 da manhã e eu tô aqui depois de uma pesquisa, resolvi fazer esse vídeo. Devo dizer que esse vídeo não é um vídeo de esquerda, tampouco um vídeo de direita. E esse é um momento de diálogo e de ouvir, porque nós estamos no meio de uma crise, que essa pandemia está trazendo crises, né? Não só uma, mas crises. E eu quero falar agora sobre fanatismo, que ao meu ver está sendo um grande entrave aqui no nosso país, o fanatismo. Mas para isso eu quero citar dois exemplos de fanatismo que já aconteceram pelo mundo. Um desses exemplos é a comunidade de Johnstone. Johnstone foi uma comunidade criada por Jim Jones, na Guiana. Essa comunidade, né, esse ideal do Jim Jones era um ideal marxista, né, era uma comuna que ele criou. O ideal progressista era a favor dos direitos civis, tinha algumas ideias como famílias, incentivava famílias a adotarem crianças que não da sua etnia, né, para haver mais uma comunhão, vamos dizer assim, uma igualdade, né. Era um ideal baseado em igualdade, era um ideal baseado em combate ao capitalismo, combate ao imperialismo estadunidense. E por ser um ideal perseguido, obviamente, pelo Estado americano, ele se mudou para a Guiana e construiu essa comunidade, né, que ele chamou de Johnstone. O Jim Jones, ele começou a perder controle sobre as coisas, porque essa comunidade dele não tinha acesso muito limitado à água doce, foi mal projetada, né? E ele também misturou umas paradas religiosas ali no meio, né? Nesse ideal marxista havia também um ideal bem religioso. Eles faziam uns cultos meio esquisitos, onde eles treinavam o que ele chamava de suicídio revolucionário. Eles faziam um ritual para treinar uma espécie de suicídio. E a comunidade não estava indo bem, as pessoas estavam passando fome, e começou com aquela ideia de que as pessoas queriam fugir daquela comunidade. E o poder subiu a cabeça do Jim, e ele começou a ficar louco, paranoico. Ele achava que a cada esquina havia um agente infiltrado dos Estados Unidos, que o imperialismo estava monitorando, que a CIA estava atrás dele. Um medo e uma paranoia que eu conheço bem dentro da esquerda, inclusive. Quando eu falo que ele se corrompe pelo poder, eu evoco uma frase do Mikhail Bakunin, que ele diz que exercer o poder corrompe, submeter ao poder degrada. E infelizmente, né, foi o que aconteceu com Johnstone. E acontecia que as pessoas queriam fugir desse local, e as pessoas, de fato, algumas conseguiram fugir. Entre eles, um casal que deixou uma criança para trás. Essa criança ficou na comunidade. E eles não podiam voltar, porque eles seriam torturados ou mortos, né, se eles voltassem à comuna. E o congressista americano Léo Ryan foi tentar negociar o retorno dessa criança. Acontece que ele e a criança foram mortos. Depois disso, essa comunidade perdeu o asilo que ela ia conseguir na União Soviética na época, né? E aí eles ficaram mais isolados ainda. Já estavam beirando aí, né? Beirando não, né? Já estavam loucos ali dentro, o líder deles já estava louco. E quando ele se viu acuado, que não tinha mais jeito, né? Ele propõe o suicídio coletivo. Nesse suicídio, 900 pessoas morreram, entre elas 300 crianças. Eles misturaram cianeto num suco tipo um quisuco, né? Um quisuco de uva, tomaram cianeto com isso e alguns sedativos. E todas essas pessoas morreram nesse ritual de suicídio coletivo que ele já vinha ensaiando com o que ele chamava de noites brancas, né? O outro caso de fanatismo que eu quero trazer aqui para vocês é o Charles Manson. Eu acabei de falar agora de alguém com um ideal de esquerda, né, marxista.
Agora eu estou trazendo aqui alguém com um ideal de direita. Percebam que o ideal pouco importa. O fanatismo acontece em qualquer polo, em qualquer espectro político. O Charles Manson, ele era uma figura muito carismática, muito inteligente, com uma sacada muito grande, né? Uma percepção social, uma inteligência social imensa. Ele criou o que ele chamava de família Manson, que era uma ideia meio hippie. Ele se aproveitava, na verdade, ele percebia pessoas em estado de fragilidade e trazia para a família, né? Fazia rituais com LSD para deixar as pessoas mais suscetíveis às suas sugestões, segundo ele, né? Ele achava que isso acontecia, né? Que o LSD deixava as pessoas suscetíveis, mas isso não é provado. Eu acredito que não seja provado cientificamente isso. Mas era o que ele acreditava, enfim. E em determinado momento ele começou, mais uma vez, como o outro líder, né? Como o Jim, ele começou a ficar paranoico. E nessa paranoia dele, ele começou a achar que o movimento negro ia fazer uma espécie de supremacia e eliminar todos os homens brancos. É a questão do racismo reverso, né, que não tem base nenhuma isso. Se pesquisar qualquer lugar, isso não tem base nenhuma. Mas é uma paranoia muito comum entre a direita, né? Assim como a paranoia da CIA, do imperialismo, do fascismo, é uma paranoia muito comum na esquerda. Então ele estava com essa ideia paranoica na cabeça dele e ele, assim como o Jim, coletivizou a paranoia dele, vamos chamar assim, entre toda a família Manson. Daí entra, né, o crime que ele e a família dele, né, a família Manson, cometeu. Eles invadiram, a mando do Charles Manson, a casa do Roman Polanski. E eles mataram a Sharon Tate, que era a esposa do Polanski, e mais 4 amigos da família lá do Polanski, que estavam na casa. Escreveram pelas paredes pigs, ou frases típicas dos movimentos negros que contestavam policiais, que contestavam o racismo dos Estados Unidos. Para tentar incriminar os movimentos negros e tentar dar andamento ao seu plano, né, o seu plano de combate a esse espantalho, a esse delírio, né, a esse inimigo fantasmagórico que só existia na cabeça dele e dos seguidores dele, obviamente, sobre, né, que as pessoas negras iam matar os homens de bem, os homens brancos. E note, muito importante, não foi o Charles Manson que entrou na mansão da família e que matou a Sharon Tate, que inclusive estava grávida de 8 meses. Não foi o Charles Manson que fez isso. Ele induziu as pessoas a fazerem isso. Ou seja, imagina o fanatismo, a figura do Manson para essas pessoas chegarem a esse ponto. Imagina o fanatismo de uma comunidade de 900 pessoas para as pessoas se suicidarem em nome de um ideal por mando de um líder, uma pessoa mandando em 900, uma pessoa coordenando um homicídio com requintes de crueldade incríveis, né? Assustadores. Então, o fato de uma pessoa controlar um coletivo, uma mente de todas as outras, não é um fato nem de direita nem de esquerda, é um aspecto humano que nós temos que enxergar. Nós temos que assumir que existe esse aspecto humano. Agora vamos pensar no nosso cenário atual. Nós temos um presidente, o Bolsonaro, e temos agora ele se agarrando simplesmente a uma base de pessoas fanáticas, porque muitos já o abandonaram. Quem sobrou agora são fanáticos. São pessoas que veem na figura dele, enxergam ele como líder religioso. Ele entrou no campo religioso, sim, ele deixou de ser só um líder político. Inclusive vai ter uma manifestação, aí ele está tentando fazer uma manifestação em que as pessoas vão sair nas ruas, nesse estado de pandemia, em jejum, ou seja, com seus organismos enfraquecidos,
e vão fazer isso de livre e espontânea vontade. É uma espécie... Quando ele fala que a pandemia é só uma gripinha, que as pessoas têm que sair de casa e as pessoas saem, essas pessoas estão cometendo um suicídio em massa. Só que ao invés de seguir um ideal, né, um pano de fundo de um ideal marxista, elas seguem um pano de fundo de um ideal de direita, anticomunista inclusive. Agora é interessante, porque o que é comunismo na concepção de Bolsonaro? Comunismo, na concepção de Bolsonaro, é tudo aquilo que se opõe a ele. Outro dia eu falei sobre a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e me disseram que o líder dela era comunista. A Rede Globo, que sempre malhou o PT, agora tem a Globo como uma inimiga, como comunista. Todos os líderes de todos os outros estados do Brasil que estão contra o Bolsonaro, que estão seguindo a OMS, todos eles são comunistas, todos eles estão maculados com o PT. Quando eu falei da Rede Globo, foi só um exemplo, porque para ele todas as mídias são comunistas. Não é como se as pessoas estivessem questionando autoridades. Não, elas estão se fechando os ouvidos para que qualquer outra pessoa tenha a dizer que fuja da narrativa Bolsonaro, da narrativa família Bolsonaro, né? Assim como as pessoas fugiam, né, não ouviam nada que viesse de fora da narrativa da família Manson, os participantes daquela família, né? Precisa se fechar para o mundo externo e criar uma bolha. Dentro dessa bolha, quem controla é a mídia dele, que é feita através principalmente do WhatsApp. Eu já ouvi de alguns bolsonaristas me dizerem que eles não confiam mais em nenhuma outra mídia, que eles se informam muito melhor pelo WhatsApp. Só que vamos analisar, por mais que as mídias, né, as mídias convencionais, os jornais, as televisões, né, os sites de grandes notícias, né, os grandes sites de notícia, que aliás tem muitos deles que eu não gosto de fato, que eu critico, né, mas eles respondem porque eles existe uma fonte ali, eles são obrigados a colocar determinadas fontes, existem jornalistas ali que estão colocando seu nome. Eles podem ser processados, eles podem ser questionados, existe a possibilidade de você questionar essas mídias. Agora, como você vai questionar a fonte do WhatsApp? Boatos valem mais, né, que não tem ninguém que responda por eles, valem mais do que uma mídia que, por mais zoada que seja, existem jornalistas que podem ser processados, existe um controle mínimo que seja, falho que seja, mas existe. Então é isso, você tem um fanatismo religioso se dando aí. Todos os líderes mundiais seguem a OMS. A OMS é comunista, a OMS é controlada pela Rede Globo, pelo PT, como que todos os líderes mundiais, inclusive líderes de extrema direita, inclusive líderes da direita liberalista, de todos os espectros da direita, estão seguindo a OMS. Todo o espectro de direita do país já não segue mais Bolsonaro. Então quer dizer que toda a direita do país virou comunista, exceto Bolsonaro. Exceto o escolhido de Deus que não é comunista, né? Ele é a única pessoa do mundo hoje e seus seguidores que não são comunistas. Todo o resto são comunistas. De repente o mundo ficou comunista e só ele é o... E aliás, figuras que os próprios bolsonaristas admiravam. Danilo Gentili, Raquel Sherazade, Alexandre Frota, todo o MBL, Kim Kataguiri, o Nando Moura, que é cara mais bolsonarista que o Nando Moura, que foi colocado por Bolsonaro como uma mídia oficial. Ele falou que o Nando Moura era uma fonte de informação boa a ser seguida. E agora o Nando Moura está contra o que Bolsonaro fez quando ele disse que o coronavírus é só uma gripezinha. Então é isso, essa é a mensagem. Mais uma vez, um apelo parecido com a mensagem anterior, mas essa é a mensagem. Tome cuidado, vocês estão virando fanáticos religiosos. Vocês falam do Lula lá, quando o Lula foi preso, que pareceu um monte de gente fazendo procissão com vela na mão, né? Que ridículo que é aquilo. Vocês estão igual. Vocês estão igual para pior. Abram os olhos. Da onde estão vindo as informações? Qual a fonte da informação de vocês, gente?
Como que o mundo inteiro virou comunista? Como que é o mundo inteiro? Todos estão contra o Bolsonaro. Todos. Todos. Ele é o único político que está perdendo popularidade no mundo nesse momento de crise porque não está sabendo lidar com a crise. O vice dele está contra ele. Todos os outros estados estão desautorizando as coisas que ele fala. Olha que isso daí foi a base para suicídios coletivos e crimes hediondos serem cometidos, tanto pela esquerda quanto pela direita. Vocês acham que vocês estão imunes a isso, seguindo esse cara, né? Boa sorte para vocês e boa sorte para o nosso país, porque tem muita gente seguindo esse cara que vai aí se contaminar com um vírus, né? Que todas as mídias do mundo estão falando, não é só a Globo. Mas, né, vocês não acreditam, vocês só acreditam no que sai no WhatsApp. Boa sorte para nós.